Oi, pessoal! É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Espero que todo mundo esteja bem, que vocês tenham tido uma semana produtiva e muito boa. Agora, hoje nós vamos começar o nosso último encontro. Eu espero que todos estejam sendo muito produtivos e vamos dar sequência ao nosso processo de conhecimento. Bem, continuando nosso conhecimento sobre o ciclo das políticas públicas, hoje nós vamos abordar a implementação destas. A implementação, gente, ela compreende o conjunto de eventos e atividades que acontecem após a definição das diretrizes, que foi o que nós já falamos lá atrás de uma política pública, e que inclui tanto o esforço para administrar como seus substantivos impactos sobre pessoas e sobre eventos. Em outras palavras, a implementação consiste em fazer uma política sair do papel e funcionar efetivamente. Envolve mais os aspectos do processo administrativo, provisão de recursos no orçamento, formação de equipes, elaboração de minutas de projeto de lei, autorizando, por exemplo, realização de concurso para a contratação de servidores, elaboração de editais para aquisição de bens ou contratação de serviços que podem vir a acontecer para a implementação. Nós podemos formular muitas perguntas sobre o processo de implementação de uma política pública. Vamos seguir, para início, 3 grupos de questões que são mais relevantes. Vamos lá. Em que medida os objetivos foram atingidos por essa política pública? Em que medida os resultados são consistentes com esses objetivos? E, por fim, há impactos não previstos? Vamos primeiro conversar pelo em que medida os objetivos originais foram alcançados na formulação da implementação. E temos mais perguntas. Que outros fatores afetam a consecução dos objetivos, as mudanças de objetivos e de estratégias? De maneira especial, quando uma política ela envolve diferentes níveis de governo, federal, estadual, municipal ou regiões de um país, ou ainda diferentes setores de atividade, a implementação pode se mostrar mais difícil, já que o controle dos processos é mais complexo, porque envolve muito mais variáveis. Mesmo quando se trata apenas do nível local, para o sucesso da implementação, é necessário considerar ainda a importância dos vínculos entre diferentes organizações e agências públicas no nível local. Geralmente, quando a ação depende de certo número de elos numa cadeia de implementação, então o grau necessário de cooperação entre as organizações para que essa cadeia funcione pode ser muito elevado. Se isso não acontecer, pequenas deficiências acumuladas podem a longo prazo levar a um grande fracasso, nem a longo prazo, a curto, médio prazo. O mais importante papel da análise da implementação consiste em identificar as variáveis que afetam a consecução dos objetivos legais no curso do processo. Segundo Masnamanha e Sabatier, em 89, essas compreendem 3 categorias. São elas: a tratabilidade do problema, que diz respeito ao quê? Que diz respeito ao grau de facilidade para lidar com o problema. Isso devido a questões técnicas, ou mesmo a diversidade, ou serviço, ou complexidade, tamanho do público-alvo. Ou seja, quanto menor o grupo, mais fácil de definir, de mobilizar. A extensão da mudança comportamental requerida, quanto maior a mudança, mais difícil será a implementação. Temos também a questão dos problemas mais tratáveis, ou os problemas são mais tratáveis, são mais fáceis, se existe uma teoria válida, conectando a mudança comportamental à solução do problema, a tecnologia necessária e também medir a mudança, desde que isso não seja oneroso. A variação do comportamento que causa o problema, ela deve ser mínima. Outra questão a ser observada é o público-alvo, porque se o público-alvo é uma minoria, facilmente identificável em uma jurisdição política, acaba que é mais fácil. E, por fim, a mudança de comportamento será pouca, não será necessária grandes mudanças de comportamento. Nós podemos pensar sobre a capacidade dos dispositivos legais, da lei, da política, para estruturar
favoravelmente o processo de implementação. Isso é feito, gente, pela definição dos objetivos, também pela seleção das instituições implementadoras, pela previsão de recursos financeiros, pelo direcionamento das orientações políticas dos agentes públicos, pela regulação dos critérios a serem escolhidos, além das oportunidades, dos mecanismos e também dos canais de participação dos atores públicos. Vamos continuar falando e agora nós vamos para uma outra questão, que devemos pensar, que é o efeito de um conjunto de variáveis políticas no contexto do apoio aos objetivos. Nesse sentido, pessoal, há dois importantes processos no contexto que conferem um dinamismo próprio à implementação. Primeiro, a necessidade de apoio político para superar obstáculo para a busca de cooperação entre muitas pessoas, inclusive e especialmente a burocracia do nível de rua, várias das quais veem seus interesses adversamente afetados pelos objetivos da política. Outra questão é o efeito de mudanças das condições tecnológicas e socioeconômicas sobre o apoio do público geral, grupos de interesses e soberanos, aos quais permanecem, aos quais estão os objetivos da política. Vamos agora falar, gente, sobre quais que são as condições para que, de fato, haja sucesso na implementação das políticas públicas. Primeira coisa, a legislação, ela estabelece objetivos claros e consistentes, ou pelo menos estabelece critérios para solucionar conflitos entre os objetivos. Então, para implementar, isso tem que estar claro. Além disso, a legislação também deve incorporar uma teoria que identifica os principais fatores causais que afetam os objetivos da política e que proporciona aos agentes implementadores jurisdição sobre os grupos-alvos e outros aspectos necessários para que o sucesso, para que o objetivo seja alcançado. Terceiro, a legislação tem que estruturar o processo de implementação de maneira a maximizar a probabilidade de que os agentes implementadores e grupos-alvos tenham, de fato, o desempenho desejado. O quarto, os líderes das agências implementadoras ou agência implementadora têm que possuir habilidades gerenciais e políticas suficientes e devem estar comprometidos com tudo aquilo que está definido na lei. O quinto, o programa tem que ser ativamente apoiado por grupos organizados da sociedade, por alguns parlamentares chaves, durante o processo de implementação, com o judiciário sendo neutro ou mesmo simpático a essa política. Sexto, a prioridade dos objetivos não é subvertida durante o tempo pela emergência de políticas contraditórias ou por mudanças em condições socioeconômicas relevantes que fragilizem a teoria, as bases de apoio do programa. Isso tudo é muito importante. Temos que pensar também, gente, que o processo de implementação pode ser uma continuação da formulação, envolvendo questões como flexibilização, idas e vindas de todo o processo. É preciso identificar quem procura influenciar o quê, a quem, como e por quê. Mesmo quando se trata de atores capacitados e comprometidos com a realização de política, três atitudes são muito comuns. Existem os que decidem, supõem que o fato de uma política ter sido decidida automaticamente garante que ela seja implementada, e também existe o fato de que todas as atenções se concentram na decisão e no grupo decisório, uma vez que a implementação fica ignorada ou é tratada como se fosse responsabilidade de outra pessoa. Eu faço, mas é responsabilidade de fulano. 3. Aparentemente, se supõe que a implementação se resume a levar a cabo o que foi decidido. Logo, é apenas uma questão de os executores fazer o que deve ser feito para implementar a política. E nós sabemos que as coisas não podem ser levadas assim. De acordo com Klisberg, essas concepções são próprias de uma cultura política que concebe a implementação como um modelo linear, ou seja, decidiu, fez.
A figura que nós estamos vendo, ela permite que a gente compreenda melhor a ideia do modelo linear. Ocorre que a realidade, gente, é muito mais complexa do que esse modelo supõe. E em razão dessa complexidade, uma política pode simplesmente não chegar a ser implementada, seja pela reação de interesses contrariados, seja por reação ou omissão dos agentes públicos envolvidos, seja por reação ou omissão até mesmo dos possíveis beneficiários. Ou ainda, pode ser apenas algumas de suas partes. Uma alternativa é que uma das partes seja implementada, pode ter algumas partes contraditoriamente à decisão dos objetivos. Pode ainda imaginar, gente, pode ter partes implementadas de maneiras diversas, embora não contrária do que foi previsto. Pode ter partes implementadas contrariamente em si e muitas outras coisas que podem ocorrer nesse processo, gerando resultados totalmente diferentes daquilo que se pretendia, do objetivo principal. Essa variedade de resultado decorre do fato de que a implementação é um processo interativo de tomada de decisão por numerosos e pequenos grupos envolvidos com a política, os quais apresentam reações efetivas ou potenciais à decisão. Por isso, gente, é que conforme Klisberg, a implementação deve ser vista sob uma perspectiva na qual as ações de atores em pontos estratégicos influenciam consideravelmente os resultados. Veja nessa figura. Essa é a concepção do modelo iterativo de implementação alternativo, tanto ao modelo linear quanto ao modelo de mercado, e que supõe simplesmente que a implementação responde aos interesses maximizadores dos indivíduos. Bem, agora nós vamos abordar outra etapa importante, que é a avaliação e monitoramento. Após a implementação, eu preciso avaliar e monitorar. Eu tenho a avaliação formal. Bem, a avaliação formal é um julgamento, porque envolve valores. Ela é sistemática, porque se baseia em procedimentos, indicadores reconhecidos e previamente estabelecidos. Ela incide sobre o conteúdo, problemas eleitos e suas soluções. As estratégias, o desenho ou concepção, estrutura, os processos, insumos, atividades, hierarquias, os produtos preliminares, intermediários, finais, os efeitos e os impactos. Temos que imaginar que é uma política, é um programa, é um projeto, tem como referência a avaliação critérios explícitos. A avaliação tem a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da política pública, a melhoria do processo decisório, o aprendizado institucional, o aumento da accountability ou, melhor conhecendo, a transparência. Através desta definição, podemos reconhecer que a avaliação contém duas dimensões. A primeira é a técnica e caracteriza-se por produzir ou coletar, segundo procedimentos reconhecidos, informações que poderão ser utilizadas nas decisões relativas a qualquer política, programa ou projeto. Essa dimensão diz respeito à pesquisa avaliativa, que representa um instrumento da avaliação. A segunda dimensão é valorativa, consistindo no exame das informações obtidas à luz de critérios específicos, com a finalidade de extrair conclusões acerca do valor da política, do programa ou projeto. Porém, a finalidade da avaliação não é classificar as intervenções como boas, ruins, como fracassadas, como exitosas. Ela funciona muito mais na questão de apoiar um aprendizado contínuo, de buscar melhores decisões, de que a gestão passe por um processo de amadurecimento. E aí, pessoal, a gente pode assim afirmar que a avaliação ela contribui para aperfeiçoar a formulação de políticas, de projetos e apontar em que medida os governos se mostram responsivos à frente das reais necessidades dos cidadãos.
Pode ainda, através da avaliação, mostrar se as políticas e os programas estão sendo concebidos de modo coordenado ou articulado e em que medida estão sendo adotadas abordagens inovadoras na resolução de problemas que antes pareciam intratáveis. Pode também indicar como são construídas as parcerias entre o governo central e local, entre os setores públicos e privados e o terceiro setor. A esta altura, eu imagino que nós já conseguimos identificar a avaliação de pesquisa avaliativa como uma técnica de coleta de dados para avaliação. Por isso, a avaliação formal, ela pode lançar mão de um conjunto de métodos diagnósticos e análises e técnicas de coletas, como survival, observação, entrevista em profundidades, individuais ou grupos focais, e de instrumentos, como questionários, formulários e inúmeros. Existe um arsenal próprio da ciência social que todos nós podemos observar. A avaliação formal, ela não possui um método de pesquisa específico, um modelo só. Ela pode adotar um ou combinar vários modelos a serem selecionados de acordo com o foco da avaliação, de acordo com a natureza do objeto, de acordo com as restrições de tempo, custo, etc. Cabe ainda, gente, diferenciar o que é monitoramento e o que é avaliação. O monitoramento é uma ferramenta de gestão interativa e proativa, que utiliza informações com a profundidade necessária para a sua finalidade. Nada além disso, sob o risco de comprometer a sua celeridade e a tempestividade. Baseia-se na análise de dado e não somente no seu registro. É esse que é o papel do monitoramento. Agora a gente vai falar os tipos de avaliação que são mais utilizados. Nós temos a avaliação ex ante, que consiste na apreciação do desenho do projeto sob o ponto de vista da consistência lógica das soluções propostas, da suficiência das ações a serem realizadas. E temos a avaliação ex post, que faz referência ao momento em que é realizada a avaliação e, portanto, ao estágio de intervenção que é submetido à avaliação. Temos ainda avaliações internas, que são aquelas em que as intervenções, política, programa ou projeto, é avaliada por uma equipe envolvida com a sua implementação, e temos as avaliações externas, que são aquelas realizadas por uma equipe que não tem envolvimento com o projeto, programa, política pública. Além dessas, temos as avaliações mistas, que são aquelas produzidas por uma equipe interna em parceria com outra equipe externa. Temos ainda a avaliação participativa, que consiste em um conjunto de procedimentos com a finalidade de incorporar tanto os usuários como as equipes de gestores ao processo de monitoramento, ao processo de avaliação, como seus sujeitos ou protagonistas, e não como meros informantes. Temos ainda a avaliação de processos, que tem como foco a lógica da sua implementação e a consistência desta com os resultados pretendidos, medida pela distância entre os resultados pretendidos, os procedimentos adotados e os resultados obtidos. Temos ainda a avaliação de resultados, que tem como objetivo objetos, os produtos finais, os efeitos desses produtos finais. É importante salientar que uma política pública, ela pode ter como expectativa certos impactos, mas não pode tê-los como seu objetivo direto. Por exemplo, devido ao baixo grau de governabilidade que qualquer gestor tem sobre os impactos, ele não pode garantir que algo aconteça. Devido também às dificuldades de evidenciação da cadeia causal entre a intervenção de seus produtos, seus efeitos e os impactos. Isso acontece também devido a fatores que dificultam uma identificação e mensuração clara dos impactos. Tudo isso, gente, impõe grandes desafios
aos processos de avaliação de impacto, cujos métodos se baseiam na lógica experimental ou mesmo quase experimental. Outro fator a ser estudado por nós diz respeito às dificuldades recorrentes na avaliação de políticas, de programas, de projetos públicos, que faz referência à falta de um consenso conceitual mínimo sobre quais critérios serão utilizados, especialmente os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, que desencadeiam dúvidas diversas, sendo adotadas definições que nem sempre têm o necessário poder discriminatório. O quadro, gente, traz resumidamente a definição desses termos, até para que tenhamos um pouco mais de clareza sobre esses termos tratados na esfera. O exame, gente, dos achados produzidos pelas análises políticas públicas no Brasil permite identificarmos a presença de importantes irregularidades. Um dos aspectos que primeiro chama a atenção nas políticas públicas é a fragmentação. Por exemplo, uma política como a de segurança pública, que envolve aspectos sociais, econômicos, culturais, não tem um tratamento baseado na integração de esforços de educação, saúde, trabalho, assistência social, mas limita-se aqui repressão. Qual que é a regularidade que a gente tem, então? Nós temos as regularidades, a fragmentação, as políticas muito frequentemente emperram devido à competição interburocrática, temos problema na descontinuidade administrativa, muda a gestão, muda todos os processos, as decisões e ações tendem a ser pensados a partir da oferta e muito raramente são consideradas a partir da demanda. Há também a presença de uma clara separação entre a formulação, decisão, e a implementação. E isso torna estanques e expressa uma perspectiva linear, vertical e planificadora da política pública, dificultando ainda mais as ações. Pessoal, dito isso, nós estamos caminhando para o encerramento deste módulo. Eu sei que as nossas aulas são apenas um resumo. É necessário que vocês aprofundem os estudos de vocês no nosso material. Mas, desde já, eu quero agradecer imensamente a todos vocês. Mais uma vez, quero deixar o meu abraço e o meu respeito a todos vocês que escolheram, neste momento, estar cursando um curso de pós-graduação em gestão pública. Eu tenho certeza que a criticidade e que o olhar de vocês tendem a crescer muito. Eu espero ter podido contribuir, mesmo que de uma forma pequena. Desejo a todos vocês muito sucesso nesta nova etapa de vocês, nas próximas disciplinas. Recebam o meu abraço, muito sucesso, fiquem com Deus.